Mas vamos começar então com a saúde, né? Como eu te falei, queloide. Terrível, temido, existem tipos diferentes, alguns parece que a gente consegue evitar ou até mesmo tratar, outros estão em níveis avançados. Quem entende disso é o nosso convidado. Ele vai nos explicar para a gente poder entender melhor como tratar, como evitar o problema. E ele que é o coordenador de dermatologia do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, membro da Academy of Dermatology, médico especialista atuante nos hospitais privados Albert Einstein e Samaritano, Dr. Aldo Toschi. Seja muito bem-vindo. Que honra te receber, viu? Muito obrigada. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Obrigada pelo tempo, né? Que eu sei que você é super ocupado e destinar esse tempinho aqui para ajudar aos nossos telespectadores, isso é precioso. Muito obrigado. Escolhemos esse tema porque eu fico atenta e vejo que a meninada, aliás, não só a meninada, mas todos os adultos, até os mais idosos, estão aderindo à tatuagem. E parece que é quase raro ver alguém sem nenhuma tatuagem, né? Exato. Tem perigo nisso? Olha, realmente há certos riscos que devem ser considerados, né? Na prática, o que a gente vê são muito menos problemas do que, teoricamente, a gente imaginava. Realmente, pelo número de pessoas que são tatuadas hoje em dia, a gente não vê tantas complicações, né? Tá, mas existe um risco? Existe, lógico, existem riscos a serem considerados. A gente vai falar desses riscos daqui a pouquinho. Mas também nos chama a atenção a história do piercing, né? Que teve uma época que era uma febre, parou um pouquinho, mas agora está voltando com toda a força. Piercing também pode ser um problema? Também, Cláudia, também os piercings têm vários problemas, eu tenho visto isso com mais frequência do que nas tatuagens. Infecções locais, e o grande problema do piercing é que normalmente o piercing está perto de uma área de cartilagem. Então, orelha, nariz, a cartilagem é muito próxima da pele. E o risco é infecção em cartilagem. A cartilagem é um tecido mal nutrido por sangue e as infecções são muito sérias. Muitas vezes você não consegue fazer com que o antibiótico chegue no local da infecção. E aí você tem problemas sérios de possíveis necroses de cartilagem. Uau! Além disso, existem os queloides que podem também ficar presentes nessa região e também dão muito trabalho. Eu trouxe algumas fotos depois para vocês verem de coisas assim meio feias que podem acontecer, que a gente vê no dia a dia. Ótimo. Mas queloide não acontece só em piercing e em tatuagem. Não. Ele pode aparecer em outras circunstâncias, por exemplo. Olha, várias pessoas podem ter queloides, até uma espinha de acne pode gerar um queloide. Pessoas que têm muita propensão ao queloide podem ter até espinhas, até uma espinha, um arranhão, um machucado. Um pequeno corte caseiro que cicatrizou sem nada pode se tornar um queloide. As cirurgias, né, pós-operatório de cirurgia, cicatriz de cesariana, cicatriz de cirurgia de mama, as mulheres que fazem plásticas mamárias, se elas têm uma tendência para queloide, elas deveriam considerar até o risco de fazer certas plásticas mamárias, porque às vezes você faz uma plástica, a mama fica linda, mas depois de 3, 6 meses aquilo se transforma num martírio. Ah, e pode demorar de 3 a 6 meses para aparecer? O queloide é uma inflamação, é um tumor, né? Vem do grego, parece um tumor. E ele tem uma característica, ele não fica restrito à área da cicatriz, ele se alastra além do que é uma cicatriz normal. Aquilo, não sei se dá para ver aqui na tela. Sim, tá aqui atrás. Estão vendo aqui na tela, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é uma cicatriz hipertrófica. Ela respeita os limites da cicatriz. Então, aqui é uma cicatriz que não ficou boa, é uma evolução relativamente comum, né? Bem mais comum do que o queloide, mas que a gente consegue controlar com certa tranquilidade. O queloide já tem outra característica. Não sei se o próximo slide dá para passar o próximo. O queloide, isso é um queloide? Isso é um queloide. Nossa, e esse ficou bem alto, bem protuberante, né? Provavelmente essa pessoa deve ter tido acne ou fez algum tratamento de cauterização. Às vezes uma verruga pequena que foi cauterizada pode se transformar num tumor desse tipo. Existem diagnósticos que devem ser considerados também. Por exemplo, uma lesão dessa poderia ser um melanoma, um fibrosarcoma. Quer dizer, existem tumores malignos também que podem parecer o queloide. Então, o queloide é um tumor benigno
que simula, mimetiza alguns tumores malignos. Por exemplo, como esse daqui, é um tumor benigno, um queloide de lóbulo de orelha. Esse da orelha. Aqui provavelmente foi uma pessoa que fez um piercing e teve uma inflamação e isso virou quase uma segunda orelha, né? Isso pode acontecer. Olha, Isso então, pode acontecer. atenção, meninas, às vezes você já sabe que tem um problema de queloide, aí tem um furo, tá bonitinho, fez quando era bebê, aí quer fazer agora um piercing ou outros furos. Então, é bom saber que isso pode acontecer. Pode. Com mais frequência nos asiáticos e nos negros. A população negra e asiática tem maior propensão, mas é uma herança dominante, autossômica, então qualquer pessoa pode ter. E o que tem é uma herança genética de penetrância variável. Então ela é dominante, mas a penetrância do gene se expressa diferente em cada pessoa. Então, às vezes, o pai não tem nada, mas o filho vai ter um grande queloide, ou vice-versa. Então, um irmão vai ter e o outro não, ou vai ter em graus diferentes. Então, você tem gradações diferentes. A expressão da tendência genética se faz diferente em cada pessoa. Agora, é possível eu ter uma cicatrização boa numa determinada parte do meu corpo e uma outra ruim com queloide? Ótima pergunta. É muito frequente. E esses são casos, às vezes, que a gente vê com muita frequência. Isso acontece mais na cicatriz hipertrófica. Por exemplo, áreas que não estão sujeitas a muita tensão, por exemplo, região inframamária, uma correção de mama, a pessoa tem uma cicatriz boa, uma cesariana, ficou bom. Mas, de repente, ela tirou uma pintinha nas costas e aquilo ficou ruim. Por quê? Porque existe uma movimentação. Um dos fatores de agravo é justamente a tração maior naquele local. Então, ombros, né, joelhos, áreas de tensão contínua e fatores como infecções pós-operatórias podem desencadear uma cicatriz hipertrófica ou um próprio queloide. Okay. Aqui você vê que ele já começa a fugir um pouco da área central. Você vê que tem uma projeção lateral. Isso é um queloide verdadeiro. Quer dizer, ele não respeita exatamente a cicatriz. Ele começa é uma tumoração que se espalha na parte mais lateral a cicatriz, né? A cicatriz estaria onde nesse caso? A cicatriz, aqui deve ter sido removido alguma coisa. Eu não trouxe fotos de pacientes porque a gente não nos é permitido mostrar fotos de pacientes. São fotos de bancos de dados públicos, liberados, sem direitos autorais, e casos de discussão de caso médico. Então, eu não sei o que foi, mas aqui tem uma cicatriz, talvez um tumor que foi tirado, e a cicatriz evoluiu mal. Ao invés de ficar um risquinho, ficou essa coisa feia. O queloide, ele cresce ao lado da cicatriz. Se a gente pudesse palpar, provavelmente a gente palparia uma tumefação mais profunda. Né? Bom, tem solução para isso? Primeiro, eu acho que é legal a gente falar se existe como prevenir isso, né? Uma delas, eu acho que é o que a gente já falou, tomar cuidado se já tem um histórico. Pois é, ficar muito atento. Se já teve um problema uma vez, cuidado para não ter outro. Então, não vá fazer qualquer procedimento, né? Poupe-se, né? E segundo, acontecendo o problema, a gente procura fazer, tem vários níveis de tratamento. O primeiro seria a aplicação de certos anti-inflamatórios sob a lesão. O médico dermatologista e o cirurgião plástico, normalmente, eles infiltram drogas anti-inflamatórias embaixo do queloide. Mas isso quando já tem o queloide? Sim, ou até numa fase inicial. Se não tem como prevenir para não ter. A prevenção é muito, muito interessante também. A gente trabalha muito com cirurgia e uma coisa que é importante é cuidar bastante do curativo. Então, manter o curativo sem tensão. Então, um curativo muito justinho, fazer esparadrapar com microporo, aquela região da cicatriz, evitar que aquela cicatriz fique, nos primeiros 3 meses, sujeita a uma tensão exagerada. Isso já poupa muito a cicatriz hipertrófica. Tá. E se aparecer realmente um queloide, que isso não vai prevenir o queloide normalmente ele aparece depois do 3º mês. A cicatriz hipertrófica, ela melhora no 3º mês. O queloide não, às vezes ele começa a piorar no 3º e vai em frente. O queloide é um tumor que ele tem vida própria. Ele segue em frente, a partir do 2º, 3º mês é que ele começa a se manifestar. Eu estava querendo saber se não já tinham inventado alguma coisa que colocasse ali na hora da cirurgia, antes de fechar, para não dar queloide. Antes, o que todo cirurgião tem que fazer, o que a gente procura, é reduzir a tensão na cicatriz. Então, a qualidade de como se dá o ponto por baixo, o curativo que se faz, sabe? O curativo tem que ser muito delicado. A técnica cirúrgica é importante. Então, todo cirurgião é treinado para isso. A pessoa tem que ter esse treinamento para minimizar as cicatrizes feias.
Depois, quando acontece, a gente avisa sempre os pacientes e quando acontece, a gente vai tratar. Numa fase muito inicial e na cicatriz hipertrófica, os lasers têm uma ótima oportunidade de tratamento. A gente consegue, com lasers, a gente reduz a chegada de sangue nessa lesão e isso ajuda muito. Depois tem drogas anti-inflamatórias e no caso dos queloides até radioterapia. Muitas vezes a gente remove a cicatriz e a gente propõe um tratamento de beta-terapia, que é uma radioterapia muito superficial, feita no hospital, com especialistas nisso, né? Os radioterapeutas trabalham muito bem nessa área, então eles conseguem inibir essa proliferação do fibroblasto. Quer dizer, o que é o queloide? É um tumor da célula que faz o colágeno. Então, o fibroblasto é uma célula que fica trabalhando de modo anárquico. E a gente consegue inibir o crescimento dessa célula com a radioterapia. Então, um dos recursos seria esse. Tá. Agora, o queloide, depois de formado, você falou de inibir o crescimento, ele pode crescer? Sim, às vezes ele vai crescendo indeterminadamente. Uma lesão daquelas feias que eu te mostrei ali, ela não começou daquele jeito, ela vai crescendo e depois de 1, 2 anos ela está maior ainda. Então, ele é uma tumoração, vai crescendo, crescendo, e a gente tem que interromper esse ciclo em algum momento. Então, tem técnicas diferentes de trabalhar em cada fase. Por exemplo, essa lesão, ela não começou grande assim. Ela, vamos dizer, com 3 meses ela era pequenininha e ela vai progredindo. Agora, fazer uma nova cirurgia para retirar tudo isso pode acarretar o risco de ter de novo queloide? Pode. Por isso que a gente não começa... Numa lesão dessa tão grande, às vezes aqui tem outra, tá vendo? Olha o queloide, como ele vai, parece um dedo. Aqui foi provavelmente uma tatuagem que foi tratada e que virou um queloide. Olha. Aqui alguém foi tratar uma tatuagem e aí acabou virando, ou ela já era um queloide sobre uma tatuagem, ou foi um tratamento para remoção de tatuagem. Dá até para ver a tatuagem aqui embaixo, a gente vê né? uma sombra da tatuagem, né? Você vê como ela vai tornando... Então, porque a remoção de tatuagem é feita com laser, então um laser mal feito pode ocasionar um queloide? Opa! Um laser mal feito sobre uma tatuagem pode causar, até o laser para tirar a tatuagem pode causar, ou um laser para uma outra questão, por exemplo, uma questão estética pode causar. Aqui é uma foto também de internet, não foi meu paciente, mas você vê que toda a área vermelha da tatuagem acabou se mostrando elevada, né? E aqui provavelmente foi feito algum tratamento de remoção de laser, né? Foi de remoção da tatuagem, né? Você tira a cor, mas você não tira o queloide. O nódulo. Isso é queloide? Isso é um queloide. Isso é um queloide sobre uma tatuagem. Nesse caso, tem como tratar? Então, aí, se ele ficou respeitando... Aqui me parece uma cicatriz hipertrófica. Não é meu paciente, eu não sei, estou falando em tese, não estou mostrando casos meus, mas aqui poderia se pensar num tratamento anti-inflamatório para baixar esse tipo de lesão. Isso até, eu acho que teria um tratamento melhor e mais tranquilo do que um queloide verdadeiro. Impressionante, né? Você vê, às vezes a pessoa está lá com a maior boa intenção. E tem muitas meninas que eu vejo fazendo tatuagem em cima da cicatriz da cesárea, às vezes porque a barriga ficou com estria. Olha o risco de repente, ficar pior a emenda que o soneto, Pois é, né? se ela tiver um queloide na cicatriz de cesárea e ela for fazer uma tatuagem, ela pode até piorar a história, né? Aqui foi uma pessoa, essa foi um caso meu, um caso lá do hospital, uma paciente nossa que teve umas erupções, a gente até teve uma desconfiança de que fosse um tumor maligno até. Era um caso nosso de estudo lá do Instituto. Era uma pessoa que a gente não tinha histórico nenhum, mas provavelmente ela teve alguma espinha, algum pelinho que inflamou e ela fez todas essas erupções. Eu fiz 2 ou 3 biópsias para confirmar que era realmente queloide, que não fosse um tumor maligno. Esse é um caso que eu trouxe, um caso meu mesmo, do hospital. Impressionante. Até espontaneamente, né? Você vê como é que o corpo vai reagindo, né? Bem do jeito que ele quer. Talvez você tenha aí a sua história, o seu caso, o seu desconforto e agora é a sua hora também. Pode mandar pra gente a sua pergunta, se quiser pode mandar a sua foto. É o 1195045 o nosso WhatsApp e eu vou pedir 2 minutos, doutor, e eu volto já pra gente continuar, okay. Tá bom? Tranquilo. Enquanto Obrigado. isso a gente organiza lá as perguntas e dá tempo de você mandar a sua pergunta. Cicatrização, né? Porque na verdade quando a gente fala de queloide, a gente tá falando de uma cicatrização que não deu muito certo. Exato. E que pode acontecer com qualquer pessoa. Até com criança? Olha, até com criança. Não é tão frequente a gente ver crianças com queloides graves.
mas eu já vi, não é tão frequente. Provavelmente existe um fator de maturação cutânea que previne um pouquinho na criança, mas é menos frequente a gente ver, mas é possível também. Maravilha. A pessoa que tem tendência a queloide vai ter desde sempre. Vai ter desde sempre, ela mas tem isso essa não significa que ela vai ter sempre. Se cortou, vai ter. Quase sempre vai ter. Quem tem esses queloides muito feios, que a gente viu aqui, vai ter sempre. Essa pessoa, são pessoas especiais, né? Couro cabeludo, espinhas de couro cabeludo, lesões de couro cabeludo terríveis. Tem uma entidade chamada foliculite queloidiana de couro cabeludo, que dá um processo queloidiano terrível no couro cabeludo. Obrigada, Rose. É muito complexo o processo. Perfeito. Agora eu vou passar para as perguntas aqui do nosso WhatsApp. E aí você que já mandou a sua pergunta, você vai ter a resposta, tá? Então a gente vai começar com a Daiane. Ela é... Não é da Anne, não, gente. Desculpa, hoje tá bom, né? A gente tá bem sexta-feira, né? Ó, é da Milena, ela é de Aracaju. Olá, boa tarde, me chamo Milena, sou de Aracaju, sempre tenho queloide em meus piercings. Sempre faço a higiene corretamente, mas sempre nasce. O que posso fazer? Pois é. Às vezes ela vai ter que... Provavelmente ela tem uma cicatriz hipertrófica, uma coisa que não é um queloide tão grave, e ela deve estar tendo infecções secundárias ali. Ela tem que fazer uma boa higienização, às vezes é necessário até remover, tratar com antibiótico e depois pensar em não usar mais, ou então fazer a coisa em outro lugar com maior asepsia possível. Tem casos também que a gente vê que tem um fator infeccioso importante nas orelhas. Ou seja, uma questão do jeitinho que está tratando. Tá. Mas não necessariamente tem relação, né? Não. Às vezes é porque não pode mesmo. Não pode mesmo. Ela tem que procurar um médico para, inclusive, às vezes, tomar remédios, né? Muitas vezes, principalmente nos piercings, muitas vezes é necessário fazer uso de antibióticos mesmo via oral. Porque realmente a chegada do antibiótico não é muito fácil no local. Todo cuidado é pouco, gente. De repente, é bom reconsiderar essa história do piercing e tudo. Próxima diz assim, boa tarde, parabéns pela entrevista, obrigada, muito enriquecedora. Minha filha hoje tem 23 anos. Desde pequena, furamos a sua orelha. Em seguida, inflama, depois cicatriza e o orifício desaparece. Essa situação permanece até hoje. Ela nunca conseguiu usar brincos. Já está formando um queloide. Alguma sugestão, doutora? É a Neide do Goiás. Então, nesses casos, eu já vi vários pacientes, talvez até daquela outra telespectadora que mandou uma pergunta, pode ser também alergia pelo brinco ou pelo queloide, pode ser alergia por metal. Tem pessoas que têm um processo alérgico a metal e esse processo mantém o processo inflamatório, aí ela tem que tirar e aquilo fecha. Mesmo que seja ouro, prata, às vezes a pessoa não pode nada. Mas existe, até no ouro, existe alguma contaminação por níquel. A substância é o sulfato de níquel. Então, o titânio puro seria o mais indicado. Perfeito. Próxima pergunta. O queloide, quando tratado com radioterapia, causa danos ao organismo? É a Fátima Rodrigues de Caxias do Sul. Não causa. É absolutamente inócuo, é local a aplicação, porque é uma radioterapia muito superficial. Ok. A gente também tem perguntas que vieram através do nosso Instagram, do Vida Melhor Oficial, e a gente vai conferir aqui, olha. C. Rocha 14 diz, boa tarde, Cláudia e doutor. Queloide e aderência é a mesma coisa? Como identificar quando faz esterectomia e os médicos suspeitam que a pessoa ficou com aderência? Boa pergunta. Mas talvez até tenha uma certa correlação. Eu não sei dizer exatamente se é uma fibrose. A aderência é uma fibrose interna que acontece entre alças intestinais e a pele, muitas vezes, né? E é uma complicação. Agora, eu não tenho vivência com isso para dizer se que seria essas pessoas... cirurgião, ginecologista, né? O pessoal que faz cirurgia de aparelho digestivo, ginecologistas podem falar melhor. Você ver se ela também tem queloide. Se ela tem queloide e aderência, eu não sei estatisticamente se tem alguma coincidência nisso. Próxima. Boa tarde. Retirar uma verruga na sobrancelha pode criar queloide? Corre o risco de não ter mais sobrancelhas? Corre. Se ela tiver tendência para queloide, tem que tomar cuidado. E depende da técnica que for usada. Na sobrancelha, no rosto em geral, os queloides são menos intensos, porque realmente há menos tensão. Então, não havendo tanta atração na cicatriz, o risco acaba sendo menor. Então, pálpebras, a mesma cirurgia plástica de pálpebra, de nariz, não costuma evoluir com queloide. Às vezes fica uma cicatriz um pouco vermelha, mas aquilo cede e acomoda bem. Agora, depende muito da técnica que é usada. Por exemplo, uma verruga na sobrancelha tirada com um método muito agressivo, se inflamar demais, pode gerar uma cicatriz ruim. O ideal para retirar uma verruga na sobrancelha seria, hoje em dia, o quê? Laser?
Pode ser, depende da verruga. Porque verruga é um termo meio amplo, né? Se for uma verruga viral, sem dúvida. Laser, ácido, bisturi elétrico. Se for uma verruga tumoral, um nevus benigno, uma lesão mais benigna, aí a cirurgia mesmo, às vezes dá melhor resultado. Cirurgia e um pontinho bem delicado, uma microcirurgia, acaba dando resultados excelentes. E qualquer hora a gente precisa falar de verrugas, de pintas. Porque são né? coisas diferentes, né? E é bom também a gente evoluções entender um diferentes, né? Para também ficar atento aí, porque alguma coisa pode significar que a gente precisa correr para o médico e fazer um tratamento o quanto antes, né? Que sempre é melhor. Próxima pergunta diz assim: boa tarde, meu nome é Rosineide de Valentim Gentil, São Paulo. Minha filha de 12 anos fez uma cirurgia de apêndice no ano passado, em maio. Mas depois de uns meses deu queloide. Gostaria de saber se só com creme some a cicatriz ou qual o tratamento mais indicado. Provavelmente creme não vai resolver. Nesse caso, já tem um ano, se passou, então deve ser realmente um queloide. Eu acho que ela vai ter que procurar um especialista e fazer o tratamento completo mesmo. Tem várias coisas que podem ser feitas. Eu não sei qual é o caso, mas é bom ela procurar um auxílio especializado. Qual é o grau do queloide, né? Mas aí é legal procurar, porque com 12 anos já está entrando aí, tá na pré-adolescência, na adolescência, para não ficar com aquela coisa de... Estamos falando de criança, de constrangimento, né? Então, mas eu já ouvi muita gente se queixar de queloide, na verdade é o contrário, não é queloide. Muitas cicatrizes, essas principalmente que evoluem tardiamente, não são queloides, é só um alargamento da cicatriz, é o contrário, é uma deiscência. Então, as pessoas às vezes confundem. O queloide é uma tumoração dura e para fora, quer dizer, infiltrativa. A maior parte das cicatrizes nessa região de apêndice, elas são cicatrizes alargadas. É como uma cicatriz de mama, que às vezes alarga. A pessoa fala, eu tive um queloide na mama. Não é um queloide. Aquilo foi uma deiscência, um alargamento. É como uma estria grande. Fica aquela cicatriz larga, que não tem nada a ver com queloide. Hein? E isso tem jeito de consertar? Isso tem jeito, mas é outra história. Quer dizer, é completamente diferente. É só abrir e fechar de novo? Ou abre e fecha de novo, ou trata de outra maneira. Mas são coisas diferentes. Quer dizer, nós estamos falando de queloide, não de cicatriz alargada. O meu conselho para você, Rosineide, é levar a filha mesmo no dermatologista bom de confiança para ver o que pode ser feito, né? Próxima, boa tarde. Tratamento com laser para queda capilar pode causar queloide? Eu sou a Silvia, de Ribeirão Preto. Não, porque os tratamentos de laser para cabelo são lasers de baixa intensidade, não são agressivos, então eles não causam queloide, não. Mais uma pergunta, a gente já falou aqui, mas eu acho que é legal a gente esclarecer. Queloide é tumor? É um tumor benigno. Benigno? É um tumor benigno. Pode malignizar? Raramente. Eu acho que é muito, muito raro, muito raro. É benigno por definição. Tem que se diferenciar dos malignos. Mas ele é um sarcoma de baixo grau, é um tumor benigno. É um tumor benigno. Nessa situação. Quem tem o queloide deve dar uma passada no dermatologista para conferir, ver como é que está isso? Então, se foi uma primeira lesão, uma coisa muito inesperada, ele nunca teve nada, de repente apareceu uma coisa que parece um queloide, sem muito motivo, eu acho que é bom, né? Se foi uma coisa, ele fez uma cirurgia e ficou uma cicatriz, aí, se é esperado, né? Dentro da evolução de uma lesão, aí não, menos frequente que seja maligno. Mas há lesões, aquela moça que eu mostrei, aquelas erupções na mama, quer dizer, aquilo nos deixou muito confusos, porque poderia não ser queloide. Então, a gente tem que fazer biópsias, inclusive, para descartar os sarcomas. Esse e tal. aqui, né? Isso, por exemplo, quando nós vimos, nós não imaginamos que pudesse ser queloide. Né? Aqui, provavelmente, ela teve estrias. Existem umas teorias que explicam o surgimento de queloide até através de estrias. A fragmentação das fibras colágenas pode servir como gatilho de indução da formação do queloide. O corpo reage de modo anormal, mas se a lesão for meio assim estranha, é bom procurar um especialista. Olha, porque realmente, né, e não foi só em um lugar, parece que foram vários pontos, vários pontos diferentes. Aqui é um close, né? Mas você vê que eram várias lesões próximas e não tinha nada no local, ela não tinha sido operada e tal. Então nós ficamos muito confusos. Ou foi uma espinha, ou foi até alguma estria que possa ter gerado esse processo todo. Perfeito. Nesse caso tem tratamento? Tem tratamento. Ela fez, eu não me recordo bem exatamente do caso, mas nós fizemos o tratamento e eu acho que ela saiu bem, ela ficou relativamente satisfeita. De forma geral, eu dei uma olhadela aqui em várias perguntas, porque a gente recebeu um monte de perguntas, e eu percebi que as pessoas ficam muito incomodadas e questionando sobre os queloides no rosto para aquelas que tiveram muita acne na infância. E algumas ficam mesmo com marcas exageradas e que incomodam e afetam a autoestima. Para isso, tem jeito hoje em dia? Tem, Cláudia. Então, graças a Deus,
no rosto o queloide é menos frequente e o que a gente vê mais são as cicatrizes hipertróficas. Então, a espinha deixa uma inflamação crônica que tem como minimizar. Então, o tratamento bem feito dessas espinhas, dessa acne, e o tratamento da cicatriz através de laser, eles ajudam muito na remissão disso. Ok. Tá? Vamos embora cuidar, né? Procurar sempre a gente estar bem com a gente mesmo. Doutor Aldo Toschi, muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar com você, muito obrigado. É um prazer pelo te convite. receber, muito bom aprender contigo, viu? Tá procurando um excelente dermatologista, tô aqui do lado de um que eu vou te falar. Eu fico Bondade impressionada, não, mas a gente sempre aprende muito. Toda vez que eu converso contigo, eu fico impressionada com o tanto de conteúdo que você tem aí e a sua prática clínica também, que é maravilhosa, né? Obrigado, Parabéns Cláudia. pelo trabalho, viu? Parabéns pela sua... E olha, o site é aldotoschi.com.br, tem o Facebook que é DR Aldo Toschi e o Instagram Aldo Toschi Dermatologista. Tá com dúvida? Tá aí. Indicação de ouro pra você. Muito obrigada e até a próxima. Cláudia. Tudo de bom, Prazer, viu? conte com a Igualmente, gente. bom final de Obrigado. semana.